Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos a parte Joias Espirituais da semana 18 a 24 de setembro. Então, vamos encontrar bastante joias no livro de Esther, capítulo 6 ao capítulo 8. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos a nossa reunião. Lembrando a todos, incentivando, se você é novo aqui no canal, ative o sino, se inscreva no canal, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos se você puder. Não esqueça de deixar o seu like para que assim possamos atingir mais pessoas. E se você puder e quiser contribuir com o canal, você também pode se inscrever agora na opção Seja Membro. Muito bem, vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura que aparece lá na nossa apostila, livro de Esther, capítulo 7, o versículo 4, que diz assim: Pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. Então, a pergunta baseada na Sentinela de 2006 é: em que sentido o extermínio dos judeus causaria prejuízo para o rei? Então, podemos responder da seguinte maneira: porque se eles fossem vendidos como escravos, o rei iria lucrar muito mais do que eles fossem mortos. Então, o valor que Amã pagaria para o rei 10.000 talentos nem se compararia com o benefício que o rei teria se eles fossem escravos. Então, eles valeriam mais vivos como escravos do que mortos. Agora nós podemos começar a destacar as nossas joias espirituais com base na segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, nós podemos iniciar lendo o capítulo 6, o versículo de número 1. Diz assim: Naquela noite, o rei perdeu o sono. Por isso, ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos e o leram para o rei. Em dado momento da noite, o rei ele perdeu o sono. É claro que isso foi um auxílio divino vindo de Jeová. E ele, ao ler os registros históricos, ele viu algo que ele precisava fazer de imediato. O que isso nos ensina? Jeová, ele sempre vai estar trabalhando em secreto. Então, quando algo acontecer em sua vida, não fale que foi por acaso ou foi por a sorte. Fale que foi Jeová, dê crédito a Jeová. Porque tudo o que acontece na nossa vida de bom, independente do que seja, é Jeová trabalhando para o nosso benefício e também para que ele possa atingir o seu alvo. Então, dê glória sempre ao nosso Pai Celestial e também a Jesus. No capítulo 6, o versículo 6 ainda diz assim: Quando a mãe entrou, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? A mãe disse no coração: A quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? Bem, aprendemos nesse relato que Amã, ele era totalmente orgulhoso, porque ele imaginou que o rei estava falando dele, mas na verdade não era dele. Isso nos ensina que na nossa vida como cristãos, ou não, nós nunca podemos ter orgulho, pois isso sempre causa tragédia. Foi o que aconteceu com Amã. Então, deixe o orgulho de lado, seja humilde, para que assim você possa ser honrado por Jeová. Ainda no capítulo 6, vamos ler agora o versículo 11. Então Amã pegou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o fez cavalgar na praça da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz o homem a quem um rei deseja honrar. Podemos dizer que levou bastante tempo para Mordecai ele ser homenageado pelo rei. 5 anos, até que o rei despertasse de um sono causado por Deus e dar a honra que Mordecai merecia.
Isso nos ensina que Jeová ele nunca vai esquecer do bem que nós fazemos para ele. Como servo de Jeová, nós temos o privilégio de servi-lo. Então faça isso com carinho, faça com motivação, com zelo e dedicação. E tenha certeza que, independente de quanto tempo passe, Jeová se lembrará de tudo que nós estamos fazendo. Ainda no capítulo 6, o versículo 13, a parte B diz assim: Se Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de descendência judaica, você não poderá vencê-lo, você certamente cairá diante dele. Amã, ele percebeu a sua tragédia logo de imediato, e também a sua esposa fez com que ele percebesse que ele não teria mais resultado positivo nenhum. Isso nos ensina que nós, como servos de Jeová, por mais que as pessoas tentem nos amedrontar, nós sempre teremos a ajuda celestial. Então, por mais que o povo do mundo tente atrapalhar nossa obra, nos prejudicar até mesmo em sentido físico, tenha certeza que ninguém jamais pode nos vencer, pois cairá diante de nós por causa da palavra de Deus. Agora no capítulo 7, o versículo 10 diz assim: Assim, penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Percebemos aqui que tudo aquilo que Amã havia planejado voltou exatamente contra ele e foi pendurado no próprio madeiro que ele havia construído para a morte de Mordecai. Isso nos ensina uma lição importantíssima. Se nós temos, por algum motivo, a tendência de maquinar o mal contra alguém, pode ter certeza que Jeová está visualizando tudo e o mal que você quer para tal pessoa pode talvez voltar contra você. Então, jamais faça o mal para ninguém. Projete o bem, faça o bem, ajude as pessoas, pois na hora certa Jeová também irá nos honrar, assim como fez com Mordecai, e que nós não venhamos cair num laço maior, que é também ser prejudicado ou até mesmo morto, assim como Amã. Então, meus queridos amigos e irmãos, agradeço de coração a presença de todos. Se você tem alguma joia espiritual que queira compartilhar com os irmãos, deixe lá, por favor, nos comentários, que com certeza os irmãos irão apreciar. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.